Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez e agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a diferença entre voz do cliente e voz do processo, tá? É algo que a gente bate muito na tecla, conversa bastante dentro dos conceitos de Lean Six Sigma. Eu vou replicar essa carta de controle aqui, tornar ela mais simples, né? Talvez para que a gente possa verificar esses conceitos, tá? Essa carta está um pouco, não bagunçada, né? Mas um pouco embaçada, vamos dizer assim. Então eu vou tentar tornar ela o mais simples possível e fazer com que a gente interprete da maneira correta. Então vamos lá. Vou traçar aqui os limites de controle, tá? Limite de controle superior, né, da carta, nesse caso x barra. Eu vou falar aqui que esse limite de controle é 901, não, 601. Já estou até enxergando mal, ó, 601,64, tá? E eu tenho um limite inferior de controle ali, tá? Limite inferior de controle da carta x barra igual a 598,50. Perfeito? E eu tenho também uma linha média. Vamos lá, uma linha média traçada com o valor de x barra igual a aproximadamente 600. Perfeito? 600,07, né? 600. Ok, então eu vou apagar aqui essa carta de controle e vou tentar tornar o mais claro possível esses conceitos somente nessa que nós desenhamos, tá? Eu consigo traçar também as linhas de desvio padrão, que são extremamente importantes para algumas interpretações, mas a gente tem uma Expert Class na realidade falando só sobre essas interpretações. Sugiro que vocês deem uma olhada, mas essa daqui seria a linha de um desvio padrão, tá? E essa aqui tracei um pouco mais próximo da linha média, né? Tem que dividir aqui em 2/3. Linha de um desvio padrão e a linha aqui de 2 desvio padrão. Perfeito? E aqui eu tenho também para baixo, né? Então, nesse caso, positivo. E aqui para baixo, vou usar uma cor diferente, tá? Eu tenho aqui a linha de desvio padrão para o cenário de baixo, de -1, né? De -1 valor de sigma. E aqui eu tenho também a linha de -2 valor de sigma, que nesse caso sigma é a letra grega para representar o desvio padrão. Perfeito? Então perceba, isso daqui, os limites de controle, se a gente for analisar, os limites de controle, tá? Eles são calculados a partir do quê? A partir dos dados. Então, eles são calculados proveniente dos dados do processo. Em nenhum momento eu falei, tá bem complicado de enxergar tudo bonitinho aqui nessa carta de controle, tá? Mas os pontos estariam distribuídos ao longo dela aqui. Mas o que é importante, que esses limites, todos esses dados que vocês estão vendo aqui, são dados provenientes, calculados das informações coletadas. Ponto, tá? Agora, vamos supor que o meu cliente fale o seguinte: olha, Carlos, a minha especificação é de 595 e 605, tá? Uma especificação ampla. Pessoal, 595, eu vou colocar 597 para ficar mais fácil, e 602, tá? Então, aí sim, eu tenho limite de especificação inferior igual a 597 e limite de especificação superior, o limite superior de especificação, como quiserem, né, igual a 602. Opa, vamos lá. Nesse caso aqui, ó, eu venho e eu posso traçar, tá? Posso colocar uma linha aqui que mostra o meu limite superior de especificação. É comum? Não, eu estou desenhando para vocês didaticamente, para a gente poder bater um papo sobre carta de controle, voz do cliente e voz do processo, tá? Mas isso não tem nada a ver com a realidade de interpretação de uma carta de controle. A gente não traça essas linhas para interpretação, beleza? Mas eu posso fazer esse paralelo para entender depois se eu estou atendendo os requisitos do cliente ou não. Então, limite superior de especificação, limite inferior de especificação. Ok, os meus pontos vão estar distribuídos aqui, tá? Então, vamos lá. Se os meus pontos estiverem distribuídos aqui, ó, vou voltar com uma outra cor, né? E agora eu vou apagar essas linhas aqui, tá? Vou deixar só as linhas tradicionais. Se os meus pontos estiverem distribuídos aqui, ó,
Maravilha. Eu tenho a presença de causa especial de variação? Tenho. Aonde? Facilmente identificada por esses pontos aqui, ó. Percebe como esses pontos estão fora dos limites de controle? E aqui está bem próximo também, né, na parte de baixo. Então, eu tenho o ponto fora do limite de controle, causa especial de variação, mas dentro do requisito crítico de cliente. E isso me leva a ter alguns cenários, tá? Eu posso ter um processo nesse caso aí, o processo ele é não estável, perfeito? Não estável, mas ele é capaz. Bacana? Agora, eu posso ter um processo perfeito. Qual que é o processo perfeito, o cenário ideal para a gente? É um processo estável e capaz, né? Dentro dos requisitos críticos do meu cliente e atendendo aí a estabilidade do processo, dentro dos limites de controle. Agora, eu tenho cenários mais críticos, no qual eu tenho um processo estável, tá? Então, o meu processo aí, no caso, ele tem a estabilidade estatística, todos os pontos estão dentro dos limites de controle, das linhas menos grossas aí, tá? Mas ele é não capaz. Mas, Carlos, como ele não seria capaz nesse momento? Simples, basta o meu cliente falar que a especificação dele não é essa daqui, ó, tá? Que a especificação dele, na realidade, mudou e agora a especificação dele, se a gente fizer um paralelo, é essa daqui, ó. Tá? Ele é muito mais restrito. E aí, esses pontos que estão fora aqui, eles estão dentro dos limites de controle, mas fora da especificação. Então, meu processo é estável, mas não capaz, tá? Nesse caso, ele já não é estável, né? Não tem estabilidade porque tem pontos ali fora, mas ele pode ser estável e não capaz. Agora, existe um cenário que é o cenário caótico, né? Um cenário que eu não quero de jeito nenhum. Qual que é esse cenário caótico? É um cenário no qual eu tenho um processo não estável e também não capaz. Os dois piores cenários, visto que a metodologia Lean Six Sigma busca atender requisito crítico de cliente, é isso daqui, ó, tá? Cenário não capaz. Agora, se eu tenho um cenário capaz, mais estável ou não estável, eu preciso verificar se aquilo está atendendo, se está tudo bem, se eu preciso melhorar, se cabe uma melhoria, se é viável ou não. Bacana? Mas eu gostaria que vocês tivessem sempre em mente que voz de cliente, tá? Vou apagar aqui para vocês, escrever direitinho, né? Voz de cliente gera especificações, perfeito? Que é totalmente diferente de voz do processo. E a voz do processo me gera os limites de controle. Bacana? Tenham em mente essa diferença, guardem com vocês, usem nas interpretações, saibam analisar, criticar os processos, que assim a gente vai ter bons resultados. Vejo vocês no próximo encontro. Até lá!